Saudações aromáticas. Você já parou para pensar que às vezes a gente não tem todos os óleos essenciais daquela receita ou daquela recomendação? Será que dá mesmo para trocar esse óleo por esse? Já parou para pensar que a gente intuitivamente já busca uma solução onde a gente já tem? Pois é possível fazer substituições sim de óleos essenciais, mas tem várias armadilhas, tem vários erros e tem vários caminhos muito legais de você conseguir mais autonomia e também mais versatilidade com poucos óleos essenciais, aprendendo a fazer boas substituições. E eu vou te mostrar até o final do vídeo como é que eu penso e como é que eu ensino sobre esse assunto. Vamos comigo? Solta a vinheta! Saudações aromáticas, você é uma pessoa muito bem-vinda. Eu sou o Vitor Leão, sou biólogo e aromaterapeuta e ajudo pessoas a se tornarem aromaterapeutas profissionais e aproveitarem esse boom, esse novo mercado da aromaterapia que está provando ser uma plena ascensão e uma oportunidade para quem ama, para quem adora estudar os óleos essenciais e ajudar as pessoas nesse estilo de vida com soluções naturais tão incrível e de uma forma tão agradável que é com os aromas. Tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre substituições de óleos essenciais. Como é que é possível substituir os óleos essenciais? Será que é possível? Como é que se conduz esse entendimento? Essa é a intenção aqui desse vídeo de hoje, dessa aula de hoje. E por isso, desde já, eu preciso te pedir para você dar o seu like aqui se você se interessa por esse assunto. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Certo? Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu trouxe até um roteiro aqui completão, cheio de informações que eu não quero esquecer de nada. Então vamos lá, a primeira coisa é, quando eu vejo que as pessoas falam de substituir óleos essenciais um pelo outro, quando eu vejo esse assunto rondando, na internet, eu acabo fazendo algumas investigações e como as pessoas me perguntam, eu já deduzo que existem alguns entendimentos que eu não diria que são errados assim, que a pessoa tem culpa de errar aquilo, de estar fazendo errado por culpa. Não, ela está fazendo errado porque foi ensinada errado. A pessoa não tem culpa de nada, mas eu vou te ensinar todo esse caminho, todo esse passo a passo para você virar essas chaves. E algumas coisas erradas é, por exemplo, achar que a ação de uma planta necessariamente tem a mesma ação no óleo essencial. Isso é uma inverdade, tá certo? Uma ação numa planta que às vezes as pessoas usam num chá, num emplastro, num extrato, não necessariamente vão ter as mesmas substâncias, nem vão ter as mesmas propriedades que os óleos essenciais têm. Pode acontecer de elas compartilharem de substâncias, por exemplo, serem anti-inflamatórias, mas não são as mesmas substâncias. Então a gente não pode inferir a um óleo essencial as mesmas propriedades da planta e vice-versa, porque cada uma tem suas próprias particularidades. Tem substâncias que são extraídas melhores em um tipo de álcool, outras em outros tipos de álcools, E os óleos essenciais, eles são extraídos a vapor ou por prensagem a frio, principalmente. Então não vão ter muitas outras moléculas que no extrato, que não vão ter lá, e também nos óleos essenciais também não vão ter várias outras substâncias. Então eles ficam bem concentrados no que são terpenos, no que são moléculas voláteis, no que são moléculas bem pequenas que ficam ali naquele vapor naquela hora da extração ou no caso dos cítricos nas prensagens, entende? Então são coisas diferentes. Se você ouvir alguém falar isso, já saiba que está errado. Já entenda, a pessoa não entende e realmente está fazendo. E se você está pensando assim, tenho essa notícia a te dizer que realmente não está certo, não está correto você inferir necessariamente uma ação da outra. Por exemplo, a copaíba. Se você pegar o óleo vegetal da copaíba, a oleoresina dela, ela é bem diferente do óleo essencial. Enquanto que o óleo vegetal, a oleoresina, mesmo diluída, ela tem uma hepatotoxicidade pronunciada, levando até 72 horas para a metabolização dessas moléculas, que são alcaloides diversos dentro da seiva da planta, para o nosso fígado metabolizar. Nos óleos essenciais, o ingrediente majoritário é um beta-cariofileno, que, além de outras propriedades, tem uma ação de hepatoproteção, ou seja, o óleo essencial da copaíba, da oleoresina, o óleo essencial ele tem uma ação de proteger o fígado, enquanto que a outra ela pode ser tóxica ao fígado.
quando ingerida, entende? Então são coisas diferentes, tá certo? Então não faça isso. Outra coisa também é que as pessoas pensam, né, quando a gente fala em substituição, que é preciso, né, antes de saber que é possível de substituir, né, antes de saber que é possível substituir, a pessoa pensa que precisa ter todos os óleos essenciais ou inúmeros óleos essenciais para poder se cuidar, para poder fazer aromaterapia em casa mesmo, né? Para poder se cuidar, fazer aromaterapia em casa. E para quem quer trabalhar, também acha que muitas vezes precisa conhecer todos de uma vez. Eu vou te dizer uma coisa, é um grande erro você investir em uma grande quantidade de óleos essenciais logo de cara. É um grande erro. Eu costumo dizer que é melhor você conhecer profundamente poucos óleos essenciais, entender toda a versatilidade deles e das suas combinações, do que um monte de óleo essencial que você não conhece nada. Não é verdade? Não adianta você ter uma biblioteca inteira de livros que você conhece a capa. Não adianta. Você não vai ter o conhecimento desses livros, né? Então é melhor você ter bons livros, poucos livros bem lidos, estudados, do que um monte de livros que você só conhece a capa. Não é verdade? Ou só folheou os desenhos, por exemplo. Tá entendendo? Então, esse é o meu ponto de vista. Então, e outra coisa, muitas vezes isso para pessoal, eu vou ter que ter muitos óleos essenciais para poder fazer atendimento, ou então vou ter que ter muitos óleos essenciais para me cuidar. Não, você pode ter com poucos óleos essenciais, com um investimento baixo, mas desde que você tenha conhecimento sobre eles, e um conhecimento profundo mesmo, né, que te dê autonomia sobre eles, você vai ter muita versatilidade com poucos, 8, 9, 10 óleos essenciais, tá certo? Então eu vou te mostrar até o final desse vídeo que você consegue ter autonomia e versatilidade com poucos óleos essenciais, aprendendo maneiras de fazer algumas substituições, certo? Outra coisa que eu vejo muito errado também, eu já vi algumas pessoas explicando dessa forma, e que é um erro inferir isso, é atribuir alguma função, alguma atividade para as famílias botânicas, certo? Então você pega a família de uma planta e atribui a ela tal propriedade. Isso é um erro. Por exemplo, isso é muito fácil de ver que tá errado. A família Lamiácea, né, a família da lavanda e da hortelã-pimenta, por exemplo, tem até ações antagônicas, são da mesma família. E são inúmeras outras espécies que são dessa família, né? As sálvias, os tomilhos, os oréganos, os manjericões, todos esses são da família Lamiácea também e têm ações bem diferentes. Então é um erro também atribuir a uma família inteira ou a um gênero, né, botânico. Por exemplo, a menta piperita é diferente da menta arvensis, bem diferente do ponto de vista químico. Muito embora sejam do mesmo gênero, menta. As duas são mentas. Você cheira, você diz, hortelã, a outra você diz, parece menta mesmo, sei lá. Você sente diferença, mas no óleo essencial bem diferença, né? Apesar de serem familiares, porque muitas vezes colocam em pasta de dente, né? Aqueles aromas ali parecidos, né? Então você confunde nesse sentido, são familiares no mesmo sentido, mas as moléculas químicas e o aroma, mesmo se você percebe, são completamente diferentes. E as propriedades também são diferentes. Vitor, mas eu já vi que eles têm uma ação gástrica. Tudo bem, eles podem compartilhar algumas propriedades, mas são até por moléculas diferentes, por ações diferentes, por mecanismos diferentes, e por isso a gente usa em situações diferentes. Entendeu? Então, atribuir uma substituição imediata apenas pelo gênero botânico não é certo. A mesma coisa é a lavanda. A lavândula angustifolia, a lavanda francesa, ela é sedativa, né? Ela é sedativa para o sistema nervoso central. A lavândula dentata, certo? A lavanda, a alfazema, né, que a gente chama alfazema brasileira, ela é estimulante do sistema nervoso central. As duas são lavândulas, né? Então a gente não pode substituir uma lavândula por outra, né, somente pelo gênero, porque os óleos essenciais que elas produzem, as substâncias que eles são compostos, são diferentes e muitas vezes antagônicas. Então é um erro também tentar substituir pelo gênero. Combinado? E um outro erro comum também que eu vejo é as pessoas atribuindo oleolitos, extratos e chás ou infusões aos óleos essenciais. Também é um erro. Eu já expliquei um pouco sobre isso, mas eu quero deixar bem claro aqui. Também não pode ser substituído. Quando se falar tintura de menta, não é o óleo essencial de menta, tá? Não pode ser atribuído, muito embora também possam ser aplicados por uma mesma atividade as substâncias
também serão outras, as dosagens serão outras, as maneiras de pensar serão completamente outras, tá? Esse tema, ele me lembra uma certa vez que eu atendi uma paciente, né? E ela me falou que estava passando por um processo de detox e tal, ela estava fazendo algum tipo de dieta nesse sentido. E como ela estava sem coentro, e ela não gostava do sabor do coentro, dentro do programa tinha coentro, ela tinha que fazer um suco verde com coentro e tal, né? E era detox para metal pesado, e ela não queria usar o coentro, porque ela não gostava do sabor, começou a utilizar em cápsulas o óleo essencial das folhas de coentro, achando que teria o mesmo efeito. Então ela fazia o suco verde dela sem o coentro, colocava as cápsulas, engolia e fazia aquilo ali. Completamente errado. Eu disse, eita, você está entendendo errado os óleos essenciais. Por quê? Por que que a gente não pode, por exemplo, nesse caso, né? E eu expliquei para ela bem direitinho. O que eu expliquei para ela? O coentro, esse efeito de quelante de metal pesado, é na verdade tornar esse metal pesado metabolizável pelo nosso corpo, né? Resumindo assim em poucas linhas, certo? E onde é que está isso no coentro? Está exatamente na parte hidrossolúvel, a que se dissolve na água. E o que acontece é que os óleos essenciais das folhas do coentro, eles não se dissolvem na água. Ou seja, nenhuma molécula que tenha ação quelante do coentro está no óleo essencial. Então ela estava gastando dinheiro, estava desperdiçando o óleo essencial, fazendo um uso completamente errado, e ela estava até me reportando, né? Dores gástricas, estava com incômodos e estava também sentindo muitos arrotos, né? Por mais que ela se alimentasse antes, estava sentindo muitos arrotos e estava começando a sentir dor gástrica. Ela estava atribuindo, inclusive, ao uso do óleo essencial. Além disso, ela estava reportando muita sonolência. E aí eu pedi para ela suspender imediatamente isso, né? Para ela parar de fazer a ingestão do coentro. E ela disse que a sonolência já passou, mostrando que ela estava ingerindo também outras substâncias que estavam trazendo efeitos que ela não queria, como sonolência. O óleo essencial de coentro é rico em linalol, e o linalol ele traz exatamente um efeito de sonolência, uma ação sedativa, né? E tem que ter cuidado, porque a depender do óleo essencial, do aspecto dele, ele pode também trazer lesões gástricas. Então ela tem que saber muito bem o que está fazendo. Então suspendi para orientar isso bem direitinho e pedi para que ela ou utilizasse o suco mesmo e aprendesse a gostar do coentro, ou aprendesse a incorporar o coentro em outras receitas que ela não sentisse tão fortemente, ou realmente adotasse uma dieta que fosse algo agradável para ela, né? Mas que aquela substituição estava errada. Tá entendendo? Faz sentido? Os nossos pacientes, as pessoas que a gente vai querer ajudar, os nossos clientes, muitas vezes não sabem, né? E eles não têm obrigação de saber, eles também não são culpados de nada, a gente precisa só orientar, entender a situação da pessoa, né? E trazer ela para um nível de consciência mais elevado que nós que temos mesmo, nós que conhecemos os óleos essenciais, nós que estudamos os óleos essenciais, precisamos trazer, vamos dizer assim, um tom de educação mesmo, de trazer à tona essa mensagem que as plantas trazem. Está fazendo sentido? Você se conecta com essa mensagem? É assim que funciona? A gente precisa ter esse sentimento de compartilhar de uma maneira clara, e também quando a gente traz clareza e quando a gente traz um entendimento para a pessoa, orientando ela, ao invés de ela só ser uma cliente sua, ao invés de ela só ser uma seguidora sua, ela vai virar uma fã, porque você se dedica tempo, você para, olha, tira dúvida, né? Tá entendendo? Então isso tem toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. E isso, para mim, pelo menos, é uma das tarefas que todo aromaterapeuta deve ter, né? Que é propagar uma forma e um uso claro e responsável, profissional mesmo, atobar mesmo, na propagação dos óleos essenciais, certo? Faz sentido? Então não faça como essa minha cliente que aprendeu em blogs, em sites de internet, certo? E pegou essa informação completamente errada. Não vou dizer que a internet só tem informação ruim, tem muita informação boa na internet, não tem? Sim, tem muita informação boa, mas também tem muita informação ruim, não é verdade? Sim, tem muita gente mesmo propagando informação completamente rasa e que só te deixa cada vez mais confusa e não sabendo pensar nos olhos. Então vamos lá, vamos pensar, porque eu tô aqui para te ajudar, certo? E se você gosta de conteúdos assim, se inscreve aqui no canal e compartilha com pessoas que também podem ser ajudadas por mim, para a gente elevar os níveis da aromaterapia, certo? Então agora eu vou te ensinar uma virada de chave
que todas as atobás da comunidade Gota Consciência sabem, certo? E é 1% do que elas sabem, mas assim, é uma virada de chave que você vai aprender a substituir os óleos essenciais através de uma maneira muito simples, pelo menos eu ensino de uma maneira muito simples. E sabe qual é essa virada de chave? A química. A química dos óleos essenciais, entender a química dos óleos essenciais é importante. Por quê? Porque faz parte da natureza dos próprios óleos essenciais. Eles são considerados puramente princípios ativos, ou seja, eles são químicos, princípios ativos naturais de origem vegetais e assim, de uma maneira prazerosamente maravilhosa, são cheirosos, são perfumados, né? Então é uma maneira muito interessante de a gente lidar com princípios ativos perfumados e terapêuticos ao mesmo tempo, ou seja, trazem para nós essa gama de possibilidades de uso deles, agora desde que a gente entenda essa natureza deles. E a natureza dos óleos essenciais é química. Eu sei que muita gente vai sentir assim, poxa, eu odeio química, eu detesto química, e agora? Como é que vai ser? Será que isso vai ser um impedimento para mim na aromaterapia? E eu vou te dizer que não, certo? Na verdade, muitas vezes o que você teve na área de química foi um mau professor. Porque um bom professor vai te ensinar, vai te esclarecer, vai te dar um caminho mesmo para te mostrar que é possível entender a química de uma maneira simples, certo? De uma maneira descomplicada. Se você entendeu e é muito complicado, se ficou muito complexo, se você sentiu uma repulsa, se é a parte que você menos gosta de estudar, provavelmente você foi aprendida, né? Você aprendeu de uma maneira errada. Te ensinaram assim, faz parte, né? Faz parte da vida, a gente precisa fazer essas correções aí, mas não se preocupe que eu estou aqui para te ensinar, pelo menos nessa aula, eu não vou te dar uma aula completa de química, mas como a química pode te auxiliar nisso, certo? E por que é que a química é uma grande sacada? Porque é o seguinte, existem cerca de, assim, uma estimativa de cerca de 10 a 15 mil plantas que produzem aromas na natureza, certo? Que produzem aromas, tá? Certo? Mas sendo comercializada mesmo, tem cerca de 300, certo? Existem umas 1.200 catalogadas que existem no mundo, mas 300 sejam amplamente comercializadas, que sejam acessíveis, até pra gente mesmo, né? Então, 300. E são muitas substâncias. Cada óleo essencial tem um perfil químico da planta, né? Daquela planta. E dependendo da onde da planta, ela vai ter um perfil químico diferente. E dependendo da safra, ela vai ter um perfil químico diferente. Se tiver uma seca, ela produz uma química diferente. Se estiver chovendo, se a colheita for de manhã, é um perfil químico de se for à noite. Então, assim, tem muitas variáveis. E aí isso torna, ao mesmo tempo, uma coisa meio, vamos dizer assim, misteriosa, mas ao mesmo tempo uma coisa legal, né? Uma coisa interessante porque é dinâmica, é viva. Cada lote de óleo essencial é sempre diferente. Agora, todos os óleos essenciais, como eles são compostos de moléculas químicas, algumas dessas moléculas são produzidas em maior quantidade e outras em menor quantidade, certo? Dependendo da planta. Por exemplo, o hortelã-pimenta produz uma molécula em grande quantidade, chamada mentol, que nenhuma outra planta produz, né? Em grande quantidade como ele produz ali. Talvez alguns traços, mas é exclusivo do hortelã-pimenta aquela quantidade lá de mentol. Ou a lavanda produz linalol. Aí o que é que acontece na lavanda? A lavanda, ela produz linalol, mas o linalol não é exclusivo da lavanda, como é o caso, por exemplo, do mentol para o hortelã-pimenta. A lavanda, né, e o linalol são encontrados em outras plantas, ou seja, várias plantas compartilham dos mesmos compostos químicos. E esses compostos que elas produzem em maior quantidade, eu chamo de ingredientes majoritários, ou de, né, os princípios ativos majoritários das plantas, né, dos óleos essenciais. E aí quando você entende que os ingredientes majoritários daquela planta, ou o ingrediente majoritário daquele óleo essencial, está ali, né, e ele tem 50%, 60%, 70%, e uma outra planta tem 30%, 40%, você deduz que alguns dos seus compostos podem ser compartilháveis, porque são as mesmas substâncias que estão agindo, ou são as mesmas substâncias que estão ali para agir, não é verdade? E aí é a grande virada de chave, porque muitas das propriedades dos óleos essenciais provêm de poucas substâncias, pelo menos até onde a gente conhece, né? E eu vou te dizer, pelo menos, as principais substâncias químicas em que você pode, com essa virada de chave, substituir vários óleos essenciais que você já tem aí em casa, certo? Como é que você vai fazer isso? Vamos lá.
Eu vou falar de 2, 3, 4. Eu vou falar de 5 princípios ativos majoritários, 5 ingredientes majoritários, certo? 5 moléculas majoritárias dos óleos essenciais que você, aprendendo a substituir um pelo outro, entendendo as propriedades deles, você vai virar a chave e vai começar a pensar melhor em substituições para sinergias, para formulações de cosméticos e para efeitos terapêuticos, caso você precise, certo? Então vou falar do limoneno, do linalol, do cineol, do beta-cariofileno e do pineno, certo? São 5 moléculas muito legais, muito versáteis, que você encontra em vários óleos essenciais. Vamos lá? Vamos começar. Aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho uma sinergia que eu adoro, certo? Uma sinergia que eu adoro, que eu faço uma base assim de mais ou menos 10% de vetiver, certo? E os 90% eu divido 45% de lavanda, lavandula francesa, e 45% de laranja, certo? Ou uma tangerina, certo? E é isso, a casca delas. Coloco lá e eu adoro essa sinergia, eu adoro para dormir, adoro para relaxar, adoro essa sinergia aqui. O que é que acontece? Quando ela acaba, eu preciso de 3 óleos essenciais: lavanda, laranja e vetiver. Tudo bem, o vetiver eu coloco porque eu tenho uma relação com o vetiver, eu gosto dele, eu gosto do como ele fica na minha pele, eu gosto de como ele fica depois com o tempo, certo? Mas os efeitos que eu gosto mesmo, que eu adiciono mesmo, o originário dessa sinergia era realmente 50% de laranja, 50% de lavanda, e eu adicionei o vetiver depois. Mas o que acontece é que quando acabam essa sinergia, eu fico precisando de 2 óleos essenciais. E quando eu não tenho algum dos ingredientes, eu fico sem saber como substituir. Eu já te falei que, já dei uma dica, né, que eu coloco, por exemplo, tangerina ou laranja. Se eu não tenho tangerina, eu tenho laranja. E o que acontece é que a tangerina e a laranja, elas têm, as duas, acima de 85% de limoneno. Acima de 85%. Ou seja, os ingredientes majoritários delas são limonenos, né? Ou seja, a gente consegue substituir um pelo outro. E ainda assim, quando acaba a lavanda, e o que é que eu faço? Eu fico sem a laranja, sem a tangerina, né? E aí eu não tenho mais a lavanda. O que é que eu faço? Com quem é que eu substituo? Pois é, quando eu não tenho nenhum nem outro, sabe por quem é que eu substituo? Pela bergamota. A bergamota é um outro cítrico, só que ela, além de ter limoneno, ela também tem linalol, que tem na lavanda. Então, com um único óleo essencial, através de um entendimento do perfil químico dela, de como ela se comporta, de como ela se compõe, do que é que ela é feita, eu entendo até como substituir uma sinergia inteira, né, por causa dela. Além disso, a bergamota tem outras substâncias, por exemplo, que não teria no vetiver, então eu poderia usar ela como a minha própria sinergia, ao invés de utilizar uma laranja e uma lavanda junto com o vetiver ali. Entende? Entende como é a virada de chave dessa substituição? Pois é isso que eu quero te ensinar. Vamos lá. Todas as vezes que você vê que uma propriedade, que alguma planta tem uma propriedade anti-inflamatória, né? Você vai, muitas vezes, vai ouvir falar também dessa molécula chamada beta-cariofileno, certo? A beta-cariofileno, ela é bem, vamos dizer assim, estudada, ela é bem famosa, principalmente porque é um ingrediente majoritário da copaíba e ela se liga no nosso sistema endocannabinoide, né, de uma maneira que traz várias funções, várias propriedades fisiológicas muito interessantes, muito importantes, inclusive para vários casos. Porém, o beta-cariofileno ele não está apenas exclusivamente na copaíba, como muitas pessoas conhecem. A pessoa quando fala beta-cariofileno fala copaíba. Mas o beta-cariofileno e as propriedades, né, da copaíba, que são 50%, né, de beta-carofileno no óleo essencial de copaíba, as propriedades são compartilhadas também de outros óleos essenciais, como por exemplo a pimenta preta. Né? A pimenta preta, o piper nigrum, né, o óleo essencial também tem 15, 20, já vi até de 30% de beta-carofileno. O ylang-ylang também tem beta-carofileno até 15%. Já vi amostras de olíbano também de 10 a 15% de beta-carofileno. Né? Então você pode também fazer essas substituições. Já vi até outros óleos essenciais com pequena quantidade, como até um alecrim. Um oiticineol, um alecrim tem 3, 4% de beta-carofileno. Você pode também adicionar, né, se você quiser pequenas quantidades. Entende? Como entender a química deles, você consegue substituir. Então esse foi o beta-carofileno. Além dele, o limoneno é uma outra molécula que também tem várias propriedades. Propriedades gastroprotetoras, propriedades de controle
gorduras, controles de sebo, controles de produção de gorduras, digestor de gorduras, né, solvente de gorduras, hepatoproteção, anti-inflamatório, enfim, várias propriedades, inclusive ingestão, e você pode encontrar em praticamente todos os cítricos. Então o limoneno você vai encontrar na tangerina, você vai encontrar na laranja doce, na laranja amarga, vai encontrar no limão siciliano, vai encontrar no limão Tahiti, vai encontrar na toranja, né, o grapefruit, vai encontrar na bergamota, vai encontrar nas mandarinas, você vai encontrar em todas as cascas de cítricos, certo? É muito comum, certo? Além disso, você também pode substituir outros óleos essenciais, que é o linalol, que eu citei, né, naquele exemplo da laranja com a lavanda. O linalol, ele não é somente um ingrediente da lavanda, certo? Você pode encontrar ele, por exemplo, na salvia clareia, mais de 60%, né, na própria lavanda, mas no ylang-ylang você também encontra 30%, 40%, já vi amostras de até 40% de linalol no ylang-ylang, no petigram, na bergamota, como eu citei também tem linalol, nos coentros, né, no coentro folhas, no coentro semente, no próprio manjericão, o quimiotipo linalol, ele tem muito linalol, obviamente. Então, o linalol ele também está presente em várias outras plantas que a gente pode substituir. Não precisa ser só lavanda, né? E tem gente, inclusive, que gosta mais do petigram para relaxar, ou gosta mais do ylang-ylang para ir dormir, né? Tem gente que varia mesmo e percebe esses efeitos sedativos presentes porque são do linalol que está presente ali naquele óleo essencial. Tá virando a chave? Tá virando a chave dos óleos que você pode substituir aí em casa? Certo? A outra molécula que eu falei é o pineno. E aí pode ser o alfa-pineno ou o beta-pineno, mas os pinenos eles têm propriedades bem parecidas, inclusive, né? Estudadas assim, bem parecidas. Então, todos os pinheiros, todos os abetos, todos os ciprestes, todos os juníperos, todos os zimbros, né? Olíbanos também possuem, né, pinenos, a pimenta preta também possui, o alecrim também possui, então você tem os pinenos em vários outros lugares, tá certo? Então você pode fazer substituições. Toma cuidado que algumas outras moléculas, mesmo que minoritárias, elas também não podem ser substituídas, né? Por exemplo, do uso da mesma forma, mas elas podem ter uma mesma propriedade, principalmente se for respiratória ou tópica, né? Por ingestão, não recomendaria muito, a não ser que você sabe muito bem o que você está fazendo, tá certo? E o cineol, 1,8-cineol, ou mais conhecido como eucaliptol, é presente em vários outros óleos essenciais, não só no que as pessoas conhecem como o eucalipto, né? Então, né, além do eucalipto, os alecrins eles têm também, né? Outros eucaliptos também têm grandes quantidades de eucaliptol, o próprio cardamomo, o hortelã-pimenta, o manjericão também possui, né, uma quantidade de eucaliptol que a gente pode utilizar, que a gente pode aproveitar. E aí você pode estar começando a perceber que existem várias plantas que possuem moléculas em comum, né? E aí você começa a entender, né, virar essa chave de que é possível fazer substituições de sinergias, substituições de óleos essenciais, substituições pontuais, criações de fórmulas completamente diferentes com os mesmos princípios ativos, tem uma grande versatilidade de aromas e propriedades, somente sabendo essas substituições. E na verdade, isso daqui que eu estou falando é apenas 1% do que tem lá na comunidade das Jatobás, né? Porque ali tem muita gente com muitas profissões, imagine, pessoas da área da nutrição, odontologia, medicina, veterinária, né, farmácia, enfermagem, biólogos, biomedicina, eu tô lá também, tem um monte de gente, e aí cada uma das pessoas aprendem a fazer substituições dentro das suas áreas, né, dentro da culinária, da massoterapia, vai aprendendo a fazer, da nutrição também, vai aprendendo a fazer substituições dentro das suas áreas, e a gente está começando a aprender cada vez mais uns com os outros, isso está sendo muito legal, né, sinergias, perfumes, está sendo muito interessante. Então isso é apenas 1%, mas pelo menos para você virar a chave de que é possível fazer sim essas substituições, esses métodos, essa forma de pensar já é bastante validada. Eu tenho mais de 500 alunas aí sabendo fazer isso muito bem, né? A gente já sabe fazer, já sabe como pensar sobre o tema e domina o assunto, né? E se você gosta, né, gasta muito dinheiro com isso, né? Porque assim, tem muita gente que gasta muito dinheiro, precisa comprar muitos óleos essenciais, acaba desperdiçando muito, porque fica fazendo muitos testes assim, sem nem saber pensar, sem muito direcionamento, só pegando informação assim muito rasa,
na internet, né, e a pessoa acaba investindo muito mais em óleo essencial do que nos seus próprios conhecimentos dos óleos, né, que fica perdida, acaba desperdiçando muito tempo, né? Mas pelo menos as Atobás, elas têm um interesse no conhecimento profundo e entendem como fazer essas viradas de chave, né? Pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu ensino. E eu quero saber, como é que você pensa? Você pensa em como? Você percebe qual caminho que é bom para você? Um caminho que tem um método assim, que você já vai assertivo, ou você prefere ir acertando e errando, acertando e errando, acertando e errando? Como é que você faz isso, né? Muita gente já virou a chave, eu já mostrei para muita gente literalmente, é como se fosse uma atobá ali que está presa numa gaiola e eu vou lá com a chave e abro a portinha da chave e ela voa, sabe? Eu já vi muita gente, né, e eu também estou ajudando muitas pessoas que querem ser atobá. Não sei se é você, será que é você que quer ser um atobá? Bom, se você quer ser independente na aromaterapia, será que você quer trabalhar na área? Com o que é que você quer trabalhar? Me diz, se você for uma atobá, se faz sentido para você virar essas chaves e entender cada vez mais profundamente os óleos essenciais, escreve aqui para mim. Tem alguma área de atuação que você vai querer atuar? Qual é essa área? Diz para mim. Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Conte comigo, a gente se vê no próximo vídeo. E namastê!